Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o março astrológico, um dos meses mais importantes do ano de 2025. Por quê? Porque é um dos meses que tem a maior quantidade de movimentos extremamente significativos e de gatilhos disparando outras configurações que já estão se formando, que já estão em andamento no céu. Antes de eu falar quais movimentos são esses, vamos para os nossos recados básicos. Em primeiro lugar, muito obrigada a você que está aqui comigo sempre, que já se inscreveu nesse canal. E vou pedir para você deixar a sua curtida, por favor, curta esse vídeo e manda ele para todo mundo que você conhece e que você sabe que curte astrologia de qualidade. Você que está vindo pela primeira vez, que bom que você está aqui. Obrigada pela visita. Espero que você goste do conteúdo. E se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações também. Você que quer entender todos esses movimentos no seu mapa e o que pode significar para a sua vida, me manda, por favor, um e-mail, uma mensagem, agenda uma consulta e a gente vai olhar tudo isso, o que pode significar para você pessoalmente. Bom, o que que tem tanto nesse mês de março que todo mundo está falando, tanto assim? Vamos lá. Primeiro, a gente tem é, Vênus já entrando em retrogradação no dia primeiro. Vênus é o planeta que menos retrograda no céu, então, quando retrograda, costuma ser muito importante. Além de Vênus, nós também temos Mercúrio retrogradando, os dois fazendo dobradinha, praticamente na mesma faixa do zodíaco. Não são exatamente os mesmos graus, mas é a mesma faixa, com diferença de 2 graus entre um e outro apenas. Além disso, em março, nós também temos a primeira temporada de eclipses de 2025. E você já sabe, você que já me acompanha há algum tempo, você já sabe o quanto os eclipses são importantes, o quanto eles funcionam como gatilhos de outros movimentos, de outros ciclos que já estão se formando. Além de tudo isso, como se não bastasse, março é o ano Março é o mês do ano novo astrológico, claro, porque o Sol ingressa no signo de Áries no dia 20 de março, inaugurando um novo ano astrológico. E a gente olha para esse mapa também para entender como é que vai ser o ano. Tem mais coisa, tem mais coisa, acredite se quiser. Além de tudo, minha gente, no fechar das cortinas, no apagar das luzes, ainda temos Netuno entrando em Áries no dia 30 de março. Netuno, um planeta que fica 14 anos em cada signo, vai mudar de signo neste mês de março. Tá certo que ele ainda dá o pulinho de volta no signo de Peixes, ele entra em Áries e depois volta ainda para Peixes, mas esse ingresso em Ares vai ser importantíssimo. Esse primeiro ensaio vai ser muito significativo para a gente ter um aperitivo de como vão ser esses próximos 14 anos. E claro, ainda tem os demais movimentos acontecendo no céu dos planetas rápidos. Nós vamos olhar tudo isso. Ah, e os eclipses, onde é que eles vão acontecer? Os eclipses vão acontecer no signo de Virgem, eclipse total da Lua no dia 14, e um eclipse parcial do Sol a 9 de Áries no dia 29 de março. Vamos olhar tudo isso? Eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a ver todos esses movimentos se desdobrando. Então, aqui estamos nós com o mapa da retrogradação de Vênus. Vênus retrograda a 10h50 do signo de Áries, no dia 1º de março, às 21h36 no horário de Brasília. E nesse horário nós temos este mapa aqui.
Este mapa traz um aglomerado de planetas na casa 5, uma casa que tem a ver com as artes, os espetáculos, o entretenimento. E é claro que março é o mês também do Oscar. E sabemos que a nossa querida Fernanda Torres está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. O filme Ainda Estou Aqui está concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, de melhor filme do ano. Então, o Brasil está na ribalta nesse momento, a partir da sua arte, a partir do cinema, e essa Casa 5 também já denuncia isso. Porém, Vênus está em destaque, está retrogradando na Casa 6. Ela sai do grau 10 de Áries, a Lua nesse dia está lá junto a ela, chamando bastante a atenção. Inclusive, para quem tem, ah, para quem está sem chuva no período, foi possível de ver essa conjunção no céu belíssima. Tivemos o alinhamento planetário no dia 28, que não teve importância astrológica, teve apenas a beleza no céu, para quem pôde ver também, né? Porque tem chovido bastante em vários lugares do Brasil. Então, mas esse mapa traz o destaque para a Casa 5 de artes e de espetáculos. Vênus é um planeta associado à criatividade, às artes, à estética. Então, é bem interessante que esse mapa traga esse destaque, porque tem inclusive o próprio Sol, Saturno, Mercúrio no do Norte e Netuno, todos na Casa 5. E na Casa 6 do trabalho, da produtividade, do emprego e também da saúde, nós temos a Lua e temos a própria Vênus. Vênus, inclusive, está em quadratura com Marte lá na casa 10. Perdão, Marte, que está em Câncer na casa 9, ainda se recuperando também da sua retrogradação, voltou da retrogradação no dia 24 de fevereiro, ainda está bastante lento, e Marte passa todo o mês de março ainda na condição fora de limites. Então, esse mapa tem como ascendente o signo de Escorpião, cujo regente é o próprio Marte, que eu já mencionei, que também recebe quadratura de Vênus, embora seja uma quadratura muito ampla, e essa quadratura não se completa até que Vênus volte ao movimento direto, e ela vai acontecer daqui a alguns meses apenas. Então, o mapa coloca em grande destaque para o Brasil, esse mapa é levantado para Brasília, exatamente esse quadrante da criatividade e da produtividade. E isso já nos diz o quanto o Brasil está realmente se destacando nesse momento. O mapa também tem um Plutão destacado como dominante aqui no fundo do céu, e pode indicar aí um período bastante transformador também para os assuntos internos. E aí a gente olha então agora o dia a dia e nós vamos repassar esse dia a dia. Deixa eu voltar para o dia 1º de março. Vou colocar aqui o horário de meio-dia. Então, no dia 1º de março, a coisa mais importante que temos é essa retrogradação de Vênus. Aliás, não é a mais importante do dia, é uma das mais importantes do mês. E o que significa isso? Vênus é o planeta dos afetos, dos valores, dos gostos, dos prazeres, das nossas relações, da diplomacia. Quando Vênus entra em retrogradação, todos esses assuntos entram também no modo revisão, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida coletiva. E ela retrograda por Áries, que é um signo bastante belicoso, um signo de ação, de impulso. Então, essa Vênus retrogradando por Áries pode indicar aí que alguns acordos que foram firmados recentemente, talvez entrem em stand-by, talvez entrem no modo revisão. Os conflitos que também estão em andamento podem também passar por uma reavaliação. Vamos ver como isso se dá. Vênus vai retrogradar do grau 10 de Áries até o grau 24 de Peixes. Então, nós temos uma faixa de cerca de 16 graus entre os signos de Áries e de Peixes.
É muito importante você olhar no seu mapa se você tem planetas nessa faixa, porque você vai sentir de forma especial esta retrogradação. Vênus retrograda do dia 1º de março até o dia 12 de abril. Porém, a sua sombra de retrogradação, que é o período que ela leva percorrendo esses 16 graus, ela vai percorrer esses 16 graus por 3 vezes, ela vai levar um tempo muito mais longo para percorrer esses graus. Isso vai de 28 de janeiro até o dia 15 de maio. Portanto, é uma retrogradação mais longa do que aparenta à primeira vista. E sim, é um período que nós vamos ser convidados a repensar nossas relações, a repensar nossa atitude dentro dos nossos relacionamentos. Em termos práticos, não é um período favorável para procedimentos estéticos mais é, de maior porte, grandes transformações no visual, grandes compras que envolvam a nossa aparência física, como mudança de guarda-roupa, é, ou compras importantes relacionadas com estética, com arte ou com grandes investimentos. O ideal é que a gente espere um pouco. E eu vou falar um pouco mais sobre essa retrogradação de Vênus em outro vídeo com mais detalhe. A última vez que Vênus retrogradou pelo signo de Áries foi nos anos de 2017, 2009, 2001 e 1993. Vale a pena você dar uma olhada o que estava acontecendo na sua vida nesses períodos, porque é, Vênus vai retrogradar por uma faixa muito parecida do seu mapa. Então, vale a pena olhar esses períodos lá atrás. Bom, isso foi apenas o dia 1º de março, com essa retrogradação de Vênus. No dia 2 de março, o que nós temos? Nós temos o Sol fazendo quadratura a Júpiter. Essa quadratura é decrescente, também sinaliza o recente retorno ao movimento direto do planeta Júpiter, que voltou da retrogradação no dia 4 de fevereiro. Essa quadratura requer um pouco de atenção e de cuidado com os exageros, com os excessos. E a gente está bem no meio do período do carnaval, então atenção aí com as atitudes muito impulsivas, especialmente os excessos com substâncias, né? Porque o Sol está em peixes, representa a consciência, e aqui a gente pode estar querendo perder um pouco da nossa consciência. Então, excessos, entusiasmo muito exacerbado, que pode comprometer o nosso julgamento ao analisar as situações e as coisas. Nós seguimos adiante, e no dia 3 nós temos Vênus entrando na fase crescente de um ciclo que começou no dia 27 de fevereiro, com a lua nova de Peixes. No dia 3 nós também já temos Mercúrio ingressando em Áries, que é onde ele também vai ficar retrógrado 2 semanas depois. Então, Mercúrio em Áries tem uma comunicação mais direta, mais impulsiva também, pode levar, talvez, pode ser uma comunicação que chega a alguns momentos a ser um pouco abrasiva, do tipo muito curta e grossa. Então, é importante nós termos um cuidado com a nossa comunicação por esses dias, porque ele já está nesse modo impulsivo, nesse modo muito direto, e ainda vai entrar em retrogradação. Então, vamos avaliar. No dia 4 de março, nós temos a Lua já em Touro em conjunção a Urano, tende a ser um dia muito surpreendente, muito dinâmico, muito cheio de novidades. E no dia seguinte, que é o dia 5 de maio, temos espetáculo no céu, porque a Lua, nessa fase crescente, estará fazendo par com Júpiter. Então, a gente vai ter esse belo par de Lua e de Júpiter no céu por algumas horas. Eles estarão muito bonitos, vale a pena a gente olhar. No dia 6,
a Lua, a partir do signo de Gêmeos, entra na fase do quarto crescente e aí colore esse período de uma energia mais robusta, mais fazedora, mais realizadora. A gente arregaça as mangas e vai com muita força, com muita energia, com muita coragem, lidar com quaisquer desafios que apareçam pela frente. No dia 8 é a vez de o Sol fazer trígono com Marte. Marte, que está passando em Câncer, que voltou da retrogradação também recentemente, recebe o trígono do Sol. Esse trígono também sinaliza essa mudança recente de movimento de Marte. E olha também onde a Lua está. A Lua vai estar conjunta a Marte durante essa noite, então é outro momento que vale a pena a gente prestar atenção nessa dobradinha, nesse par de Lua-Marte no céu. O trígono Sol-Marte, além de sinalizar a volta da retrogradação de Marte, também sinaliza um período em que a gente está com a nossa consciência mais desperta, mais dinamizada, talvez seja um período de mais vitalidade e mais empenho na realização dos propósitos e desses objetivos solares, já que Sol e Marte estão bem alinhados. Chegamos ao dia 10 e no dia 10 de março a Lua muda de fase novamente, dessa vez entrando na fase corcunda, a pré-cheia, que é uma fase também mais robusta, mas é uma fase também de burilamento. O que quer que estejamos fazendo é um momento de fazer uma pausa e verificar se está tudo do jeito que a gente gostaria, para que a gente possa chegar na lua cheia e ter uma boa colheita. E por falar em lua cheia, a gente já está muito perto do eclipse, do primeiro eclipse do ano. Mas no dia 11, nós temos uma outra movimentação interessante, que é Mercúrio, que está indo, terminando de cumprir o primeiro decanato de Áries, encontra com Vênus. Então, no dia 11, nós temos a conjunção de Mercúrio e Vênus a 8 de Áries, uma conjunção também muito dinâmica, muito animada, porém, os dois estão em modo extraordinário, porque Vênus está retrógrado e Mercúrio está desacelerado, prestes a retrogradar. Então, é um período que tem uma certa contradição. Vênus e Mercúrio geralmente sugerem uma comunicação muito diplomática, muito civilizada, porém, eles dois estão em Áries, que já é um signo mais direto, mais abrasivo, como eu disse mais cedo, e Vênus está retrógrado. Então, a comunicação requer uma atenção extra para garantir que realmente estamos dizendo aquilo que era a nossa intenção inicial, para a gente não se perder, para a gente não entrar no modo super reativo. No dia 12 é o dia da conjunção de Sol com Saturno. Isso marca o início de um ciclo anual de Sol-Saturno, um ciclo que fala muito de estruturação de identidade, estruturação egóica, estruturação dos nossos propósitos, falando do ponto de vista individual, e do ponto de vista mais coletivo. É um período em que as autoridades, os governantes, os chefes de Estado estão também no modo auditoria, estão passando pelo escrutínio de uma certa fiscalização, que pode ser do público, que pode ser de auditores legais. Então, é um momento mais delicado para os chefes de Estado, para as figuras de autoridade que estão sob uma grande lupa e isso pode trazer uma certa insegurança. Por outro lado, é um bom período para a gente estruturar os nossos planos, os nossos projetos que queremos realizar nesse desse ano em diante. Estruturar os planos, desenhá-los para eles ficarem mais claros, com muito pé no chão.
E aí a gente chega no dia 14, e dia 14, o que que tem acontecendo nesse dia? Em primeiro lugar, Mercúrio estaciona para entrar em retrogradação. O que mais está acontecendo? É o dia do eclipse total da Lua. Ou, isso, eclipse total da Lua acontecendo a 23 de Virgem. Este é o mapa do eclipse. O eclipse vai acontecer às 3h54 da manhã. Ele já começa por volta de 1 da manhã, no horário de Brasília. Esse eclipse vai ser totalmente visível no Brasil e nas Américas, então vai ser um grande espetáculo e o eclipse vai durar toda a madrugada. Se você estiver disposta a acompanhar, prepara aí uma boa cadeira, prepara um café, porque vai durar a noite toda. Então, vai ser no dia 14 de março, às 3h54, no horário de Brasília. Esse é o mapa gerado desse eclipse. Nós temos um aglomerado de planetas aqui na casa 2 e a Lua está lá na casa 8. Então nós temos o eixo 2 e 8 muito enfatizado neste mapa. Significa que para o Brasil esse eclipse vai ter um impacto muito grande nas questões econômicas, nas questões financeiras e possivelmente no sistema bancário, já que a casa 8 é a casa do sistema bancário. Pode haver também muitas discussões, muitos debates ao longo desses próximos meses a respeito das questões que envolvem impostos, taxas e coisas dessa natureza. A Lua está a 23 de Virgem, fazendo oposição ao Sol, que está numa conjunção a Saturno. A gente viu que a conjunção ficou exata 2 dias antes. Portanto, o eclipse enfatiza, gatilha o ciclo de Sol-Saturno, que ficou exato 2 dias antes. Então, é um eclipse que tem uma qualidade bastante pesada de cobrança, de exigência, de fiscalização, de a gente realmente se comprometer, de a gente responder a certas obrigações. É um eclipse que fala de muita responsabilidade. Ele tem uma carga um bocado pesada, e coloca uma pressão também no mapa do Brasil, da independência, porque a gente tem a Lua em cima do Mercúrio natal da independência. Então, coloca um destaque muito grande sobre Mercúrio. A gente já tinha falado também desse mapa de eclipse sobre o mapa da Fernanda Torres, né? A- Tentando entender como vai ser o resultado desse Oscar, mas a gente já vai saber disso no domingo, dia 2. Então, eu estou mostrando esse mapa muito brevemente, porque vou analisar depois esse eclipse com mais cuidado. É, o dominante desse mapa é Urano, que está conjunto ao fundo do céu. Então, além de eclipses em geral já terem essa qualidade de imprevisibilidade, de situações saindo de controle, é, de situações que ocorrem de maneira muito abrupta, de forma muito inesperada, Urano adiciona uma carga extra de tudo isso, porque Urano é o planeta do imprevisível, das rebeliões, das revoltas, da liberdade, da anarquia. Então, esse período ao redor do eclipse é um período que pode ser bastante anárquico, seja por situações naturais, seja por situações humanas. No caso do Brasil, o Urano está no fundo do céu do mapa de Brasília, então a gente pode ter situações aqui dentro, internamente, que podem ser muito surpreendentes. Pode haver cataclismas por aqui, por exemplo, né? Então vamos ficar atentos. Eu sempre digo que, no caso de eclipses, a gente tem que olhar
onde na nossa vida pode haver alguma crise, onde tem algo que está meio capenga, que está meio inseguro, porque é muito provável que seja ali que a crise vai ocorrer. E a gente precisa se precaver, a gente precisa se antecipar e já planejar as possíveis soluções caso alguma coisa dê errado. Então, você tem que tentar antecipar o que poderia dar errado para já tentar vir à tona com uma solução para aquela situação. Então, esse é o mapa do eclipse do dia 14 de março, acontecendo a 23 de Virgem. Ele é a culminação da lua nova de Peixes, que aconteceu no dia 27 de fevereiro. Como eu já disse, eu vou analisar depois esse mapa do eclipse com mais cuidado, com mais atenção. Ainda vou também olhar o mapa da lua nova de Peixes e em outro vídeo. E no dia 14, algo muito importante sobre o eclipse em Virgem é que quem rege Virgem é Mercúrio. Portanto, o dispositor da lua cheia, o dispositor do eclipse, é Mercúrio, que, como já disse, vai estar estacionário nesse dia para entrar em retrogradação. Isso adiciona uma tônica ainda mais potente para esse eclipse. Agora, alguns astrólogos acreditam que quando Mercúrio está retrógrado num eclipse, a tendência é a gente experimentar os efeitos desse eclipse com algum atraso, as coisas podem demorar um pouco mais para se manifestar. Vamos observar. No dia 15 de março é o dia em que efetivamente Mercúrio fica retrógrado, a 9h34 de Áries. Retrogradação, você já sabe, sinaliza um tempo de revisão dos assuntos regidos por esse planeta. Mercúrio rege o quê? A mente, os processos cognitivos, a comunicação, a locomoção, transportes em geral de pessoas, de bens de consumo, estradas, vias diversas, espaços públicos, educação. Então, a retrogradação de Mercúrio implica um período de revisarmos todos esses assuntos para ver como estão acontecendo na nossa vida, como estão também se desenvolvendo nas sociedades. Mercúrio vai retrogradar de 9 de Áries até 26 de Peixes. É praticamente a mesma faixa pela qual retrograda Vênus, exceto porque Vênus voltou de 10 e vai até 24. Tem uma diferença assim de 3 graus apenas. Mas de resto é a mesma faixa. Portanto, nós vamos ter dois planetas retrogradando pelo mesmo lugar do nosso mapa. Isso chama muito atenção para tudo que acontece nesse mapa. Isso está dizendo: olha para cá, tem coisas importantes acontecendo. E a retrogradação, além de significar revisão, pode significar também a gente voltando atrás em alguma decisão que já tinha sido tomada, em alguma análise, em algum parecer, em alguma atividade que já tinha sido começada. Alguma coisa pode parar, pode travar. Outra coisa que pode ocorrer também é situações do passado voltando para que a gente possa resolvê-las adequadamente, talvez alguma coisa que ficou em aberto lá atrás. Pode acontecer também de a gente experimentar segundas chances com situações, né? Alguma coisa que você já tinha descartado, que você já julgava fechada, talvez ela volta, pode representar uma segunda chance, uma nova oportunidade com aquele assunto, com aquela pessoa, porque assim, também podem surgir pessoas do seu passado. Então, veja onde é a casa que isso está acontecendo, veja que aspectos que vai fazer, porque pode ser importante. Pode trazer gente do passado, não só na área afetiva, mas em outras áreas também, como áreas de estudo, como colegas, como amigos. Então,
Fique atento porque podem surgir novas oportunidades, inclusive de desengavetar projetos antigos, projetos que você julgava descartados. Mercúrio retrograda de 15 de março até Mercúrio retrograda de 15 de março. Esqueci de olhar a data exata que ele volta até 7 de abril. 15 de março até 7 de abril, a zona sombria de retrogradação desse Mercúrio vai ser de 28 de fevereiro até 25 de abril. Então, ele leva todo esse tempo para percorrer os graus de 9 de Áries até 24 de Peixes, porque ele passa por essa faixa do zodíaco por 3 vezes. E a última vez que Mercúrio retrogradou por Áries foi no ano de 2012, aí passando por uma área parecida do seu mapa. Então, talvez não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito, você não é a mesma pessoa, o mundo não é o mesmo, mas às vezes pode tocar em assuntos que podem ser um pouco similares. Bom, então, Mercúrio vai passar, vai ativar essa casa do seu mapa, e é muito interessante porque Mercúrio e Vênus voltam todo o primeiro decanato de Áries e retornam por cerca de metade do terceiro decanato de Peixes, que é exatamente a faixa por onde Saturno também já está passando. Então, a gente tem o trânsito de Saturno passando por aí, por essa casa do seu mapa, a gente tem Vênus retrogradando, Mercúrio retrogradando, e a gente ainda tem os eclipses acontecendo. Então, você vê que é uma área que está realmente muito quente, que está realmente muito destacada e que você precisa prestar bastante atenção. No dia 17, seguindo adiante, no dia 17, nós temos o Sol terminando a passagem pelo signo de Peixes. Nesse dia, o Sol está em conjunção ao Nodo Norte, sinaliza um dia em que a gente pode ter insights interessantes sobre os nossos propósitos, sobre o nosso caminho de vida, sobre o nosso senso de identidade. Pode também indicar um momento de encontros importantes exatamente para a realização desses propósitos. E é claro, o encontro do Sol com esse nodo é também o sinalizador de que estamos numa temporada de eclipses. No dia 19, o Sol encontra com Netuno, inaugura um ciclo anual de Sol-Netuno, Sol-Netuno no último grau de Peixes, a 29 de Peixes, que sinaliza. Os dois estão passando por esse grau anarético, que é o último grau, que é considerado um grau crítico. O Sol é a identidade, Netuno é um princípio de sonho, de fantasia, de redenção, mas também de ilusão e de dissolução. Então, a gente tem que ter um cuidado com as fantasias e os sonhos que cria nesse período, as projeções que a gente faz sobre os outros ou sobre expectativas que cria sobre o mundo. Então, é um período de muito sonho, mas a gente tem que ter um cuidado com o que nós estamos sonhando e se de fato esse sonho vale a pena o investimento ou se é apenas uma quimera, se nós estamos viajando na maionese. E aí, no dia seguinte, dia 20 de março, é o dia do ingresso do Sol em Áries. É o ano novo astrológico. E é, este mapa, ele é muito importante porque ele mostra como é que vai ser esse ano. O Sol vai ingressar em Áries neste ano, no dia 20 de março,
às 6h02 da manhã, no horário de Brasília. É este mapa que nós temos, é, sinalizando o ano de 2025 do ponto de vista astrológico. Eu falei bastante sobre esse mapa numa live que eu fiz no canal do Marco Aurélio, um numerólogo muito querido daqui de Cuiabá. Então, você pode já ir lá dar uma olhada, mas eu ainda vou falar sobre esse mapa com mais cuidado, com mais atenção ao longo do mês de março. Mas só para a gente pontuar, sinalizar, nesse mapa a gente tem Saturno no ascendente, dando a tônica geral, dando a tônica básica. Então, é um ano de cobrança de responsabilidade, de estruturação, de muitas exigências, de muito comprometimento. Então, Saturno é o dominante principal deste mapa e vai exigir de nós toda essa correção, toda essa lisura. O Sol e mais uma pancada de planetas e pontos estão na casa um, indicando um grande destaque para a imagem do país ao longo deste ano. A Lua está em Sagitário, na fase disseminadora, na casa 9, também sugerindo que o Brasil está num momento de muita popularidade lá fora, no mundo, nas relações internacionais, para dizer de uma forma também muito rápida. Essa Lua está em oposição a Júpiter na casa 3, então o eixo de casas 3 e 9 está em grande destaque. Esse eixo fala muito de educação, fala muito de locomoção, de viagens, de transportes, é, e fala ainda das questões que envolvem justiça, que também tem a ver com a casa 9. Plutão está na casa 11 do Congresso, do Senado, das instituições públicas, sugerindo que pode haver mudanças, movimentos de transformação nesse ano, nessas instituições. Então, como eu já disse, vou falar desse mapa depois com mais cuidado. Seguindo adiante, no dia 22, nós temos outro momento muito importante, que é o encontro de Vênus com o Sol, a conjunção inferior, que é o ponto alto da retrogradação de Vênus. Essa conjunção vai acontecer no dia 22 de março, a 2h43 do signo de Áries, esse grau se tornando, então, um ponto quente, ele vai ficar marcado para todo esse ano, até a próxima retrogradação de Vênus. A gente vai ficar com esse grau ressoando, com esse grau reverberando no nosso mapa. Não só ao longo dos próximos 18 meses, mas ele vai ficar aí por 8 anos, porque, afinal de contas, Vênus só volta a retrogradar nessa faixa daqui a 8 anos, que é o ciclo de retrogradação de Vênus. Então, no dia 22, a gente tem esse encontro, essa conjunção inferior de Vênus com o Sol, e é no mesmo dia que a Lua entra na fase do quarto minguante. Então, de novo, a Lua chamando a atenção bastante para isso, porque ela simultaneamente vai quadrar o Sol e vai quadrar a Vênus também. Então, é um dia bastante carregado, é um dia de decisões significativas, mas é um dia de a gente prestar atenção também em como anda a nossa autoestima, o nosso olhar para nós mesmos, tanto do ponto de vista estético, físico, de aparência, mas principalmente no sentido mais completo. Como é que a gente se enxerga, como é que a gente se olha, o quanto a gente se gosta, se aprova, se admira, o quanto a gente está do nosso próprio lado, né? E não significa que a gente faça tudo perfeito, que a gente seja perfeito, significa que nós precisamos ter é, essa autoconfiança, nós precisamos gostar de nós mesmos. Então, dia 22, outro dia muito significativo nesse mês. Chegamos no dia 23 e a gente tem uma configuração bem interessante. Primeiro, o Sol no início de Áries está em sextil com Plutão,
que está em Aquário. Então, é um dia de promover grandes mudanças, transformações importantes na nossa atitude. Porém, é um dia carregado mais uma vez, porque esse Sol que é governado, que é disposto por Marte, Marte está em Câncer, fora de limites, recebendo oposição da Lua o dia inteiro, os dois em quadratura com Quirón. Marte vai fazer a última quadratura com Quirón antes do final, é, antes do final do mês. Portanto, é um dia bem tenso, é um dia bem pesado, onde a gente pode estar se sentindo um pouco mais exposto nas nossas fraquezas, um pouco mais suscetível, de se sentir ofendidos. Então, é um dia para estarmos um pouco mais vigilantes. No dia 24 é a vez de Mercúrio fazer a conjunção inferior ao Sol. Mercúrio que também está retrogradando. A conjunção inferior de Mercúrio vai acontecer no grau 4 do signo de Áries. Portanto, agora nós temos 2 graus muito quentes no nosso mapa, 2 pontos quentes. 2 de Áries, 4 de Áries, que são os pontos onde Mercúrio e Vênus fazem a conjunção inferior ao Sol. Conjunção inferior por quê? Porque acontece entre a Terra e o Sol, que é o característico de quando esses planetas estão retrógrados. Então, Mercúrio em conjunção ao Sol, ele vai ficar algumas horas casime, sinaliza um período também muito rico de novas ideias, de insights, de revelações, de iluminações que podem ser muito importantes, muito preciosas para nós. Por isso, é um dia importante para prestar atenção aos nossos pensamentos, às conversas, às informações que chegam até nós. E aí, no dia seguinte, nós seguimos adiante no dia 26, na verdade, é o dia em que Marte forma a última quadratura com Quirón. Marte, que é governante de Quirón, está em Câncer, governado pela Lua, e ele faz essa quadratura com Quirón pela quarta vez. Sinaliza que o nosso lado mais masculino pode estar se sentindo mais fragilizado. O masculino que eu uso aqui é no sentido arquetípico, o masculino que habita todos nós, independentemente do nosso sexo, do nosso gênero, todos temos um lado masculino e um lado feminino em nós. E nesse período, Marte, que representa esse aspecto mais masculino da nossa psique, tá mais suscetível, tá inflamado, tá em dias que talvez esteja mais pilhado, com estupim mais curto. Então, é um período que há uma tendência maior a nos envolvermos em disputas, competitividade, brigas e discussões para provar o nosso ponto. Às vezes a gente tende a se sentir ofendido com mais facilidade, e vale a pena olhar para nós mesmos e pensar: por quê? Para que serve tudo isso? Da onde vem essa suscetibilidade? Da onde vem é, a tendência de se sentir ofendido, de levar tudo a ferro e fogo? Tem algo aí cutucando os teus calos, e é importante você olhar para você mesmo, porque não tem a ver com o outro que está lá fora. Tá certo, pode ter a ver, porque o outro pode ter de fato te provocado, o outro pode estar de fato fazendo algo errado ali, no teu território, mas se está te incomodando, tem algo que é teu também nessa história. Então, projeção é um fenômeno psíquico em que nós colocamos no outro características que são nós vemos no outro características que são nossas. Porém, o outro é um gancho adequado, porque de fato ele pode ter um bocado dessas características, mas o que a gente não pode é apontar dedo e dizer: você fez isso, você é assim, você é assado. Por quê? O outro pode ser, mas se eu estou incomodado, aquilo também está em mim. Eu preciso crescer, preciso olhar para isso,
com honestidade, amadurecer e integrar esses aspectos em mim mesmo. Então, são dias de prestarmos atenção em como lidamos com a nossa agressividade, em como nos afirmamos, em como lidamos especialmente com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas. Os ingleses têm um ditado maravilhoso, um provérbio maravilhoso que diz assim: a corrente é tão forte quanto o mais fraco dos seus elos. Porque na hora da pressão é ali que ela vai estourar. Se ela tiver que estourar, ela vai estourar naquele elo que está mais fraco. Então, nós precisamos olhar para os nossos pontos fracos, assimilá-los, reconhecê-los, integrá-los. Por quê? Quando a pressão bate, quando somos confrontados, é aí que a gente vai se sentir atingido. Então, essa semana, essa última semana de março, com Marte voltando da retrogradação, ainda em velocidade muito lenta, fora dos limites da eclíptica, eu já falei disso várias vezes. O que significa fora dos limites da eclíptica? O planeta está fora da jurisdição do Sol, não atende à autoridade do Sol. Ele está num modo particularmente rebelde, selvagem, primitivo, mais agressivo, um lado que pode ser muito iconoclasta e muito reativo. Então, a última semana de março, ela é muito carregada também por causa dessa passagem de Marte nessas condições, que não por acaso é o governante, é o dispositor do eclipse solar que acontece 3 dias depois. Então, é uma semana que demanda que a gente tenha muita cabeça fria, autovigilância, autocontenção, para a gente não agir no impulso ou na reatividade e criar muita confusão por aí. Então, esse eclipse solar, inclusive, ele sinaliza um período que tem uma tendência maior de acidentes, de incidentes. Então, o Marte nessa condição também ressalta tudo isso e nós fazemos muito bem se tivermos uma movimentação, inclusive física, mais coerente, mais coesa, mais pensada, menos impulsiva. Então, é uma semana carregada. Aliás, o mês inteiro está muito carregado. Chegamos no dia 27 de março e Vênus, retrogradando, retorna ao signo de Peixes. Lembra que eu falei que ela volta de 10 de Áries até 24 de Peixes? Pois é, ela reingressa em Peixes pela porta dos fundos no dia 27. E daí, no dia 29 nós temos então o eclipse parcial do Sol. Vamos olhar também brevemente esse mapa, que é este aqui. O eclipse é no dia 29 de março, às 7h57 no horário de Brasília. Ele acontece a 9 do signo de Áries e o Sol já vai ter nascido, então esse eclipse, ao contrário do anterior, ele coloca uma ênfase muito grande no último quadrante do mapa, que é o quadrante dos assuntos sociais, dos assuntos coletivos. Ah, uma coisa que também é interessante: no eclipse de Virgem, no eclipse de Virgem, o quadrante destacado era o primeiro quadrante, especialmente a casa 2 e também a casa 8, esse eixo de casas financeiras. Aqui já é o contrário, já é o quadrante, das questões coletivas sociais e, particularmente, a casa 11, as casas 11 e 12. Casa 11 é a casa do Congresso, do Senado, casa 12 tem a ver com as questões inconscientes da população,
mas principalmente também pode ter a ver com saúde pública, com as internações, com questões que envolvem as massas, as grandes massas. Então, é um eclipse bastante carregado. Esse eclipse é parcial do Sol, é, ele é muito tenso também, por causa da família de eclipses a que ele pertence. Ele tem uma assinatura, ele tem uma tônica é, de significar incidentes abruptos, de significar acidentes. Então, é um eclipse para a gente ter muito cuidado, para a gente botar as barbas de molho. O eclipse solar. No eclipse solar é a consciência que está sendo eclipsada, então demanda mais autoobservação, demanda mais percepção de nós mesmos, porque é no eclipse solar que a gente tende a estar mais reativos, porque é a consciência que é eclipsada. É um momento muito importante para entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos instintos, porém num ambiente que ofereça contenção e segurança adequados. Não é de qualquer jeito. Por isso, muito cuidado, especialmente se você tem planetas ou pontos sensíveis aí nesses graus entre 4 e 14 dos signos de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, que são os signos mais afetados por este eclipse. Neste dia, nós também temos Mercúrio voltando para o signo de Peixes e ele encontra com o planeta Netuno. Então, tem a conjunção Mercúrio-Netuno, o que não ajuda também nos critérios, nas avaliações que estamos fazendo. Por isso, mais uma vez, é um período muito propenso a acidentes, é um período propenso a muitas distrações que podem ter um efeito ou resultados comprometedores, podem ter efeitos assim bastante preocupantes. Então, vamos cuidar de nós mesmos. É, esse Esse eclipse é no dia 29 de março, mas a gente diz que os eclipses eles costumam já ter efeitos notados pelo menos 3 semanas antes de acontecerem e até 3 semanas depois é o período de efeitos mais potentes. Porém, esses efeitos seguem reverberando até a próxima temporada de eclipses, ou seja, até setembro. Então, a gente tem um período mais intenso, que são essas 3 semanas antes e 3 semanas depois, mas ele segue funcionando, tendo efeito pelos 6 meses seguintes. E chegamos, então, ao dia 30 de março, que é o dia em que Netuno ingressa em Áries. Esse é outro momento muito importante. Aqui está o mapa. 30 de março. De acordo com o meu programa, isso vai ser às 8h58 no horário de Brasília. É outro mapa que está muito carregado no quarto quadrante das questões sociais e coletivas. Também tem um Urano destacado aqui, ainda próximo do ascendente, sugerindo um período assim bastante agitado, é um período bastante imprevisível. E quais são as datas importantes para esse Netuno? Ele entra em Áries no dia 30 de março, ele fica retrógrado no dia 4 de julho e volta a Peixes no dia 22 de outubro. Então, ele ainda reingressa em Peixes por alguns meses até o início de 2026. Outra coisa que é muito importante sobre essa passagem de Netuno por Áries é que você também já deve ter me ouvido falar e outras pessoas falarem que nós vamos ter uma conjunção de Saturno-Netuno a 0 de Áries em 2026. Isso inaugura um ciclo entre eles de 36 anos.
Então, o que nós temos em 25 é uma espécie de ensaio, é uma espécie de aperitivo, porque Netuno entra em Áries, faz esse ensaio, dá essa prévia do que é que vai ser esses próximos 14 anos. Saturno vai logo atrás. Saturno também vai ingressar em Áries, nos próximos meses. Ele chega muito perto de Netuno, ainda não fazem o aspecto exato. Os dois ainda retornam para Peixes, mas nós temos os dois passando, entrando em Áries, o que é esse tipo de ensaio, esse tipo de, é, vamos dizer assim, preâmbulo para o trânsito completo que eles vão empreender a partir de 2026. E aí nós chegamos finalmente ao último dia do mês, 31 de março, e fechamos esse mês com Vênus já próxima, já conjunta ao nodo norte da Lua, o que também sugere um período propício a encontros que podem ser muito auspiciosos e muito interessantes. E aí a gente chega ao final desse mês, que é um dos meses mais importantes do ano. Por quê? Por causa dos eclipses, por causa das retrogradações, por causa desses movimentos diversos, inclusive a entrada de Netuno em Áries. Então, é um mês bastante carregado, é um mês muito intenso. E o que a gente pode fazer com isso? A gente se prepara, literalmente organizando nossa agenda para ela não estar tão assoberbada, literalmente olhando as questões mais preocupantes, as questões que podem degringolar lá na frente e já lidar com elas agora, não deixar o leite derramar. Então, vamos ficar de olho, vamos traçar os nossos planos de contingência, vamos organizar a nossa vida, porque a gente sabe onde pode dar problema. Mas se a gente se antecipar, se a gente organizar, se a gente tentar se precaver, a gente pode evitar muita confusão, a gente pode deixar os recursos que já temos ali à mão para que a gente possa recorrer a eles no momento necessário, da forma mais ágil possível e evitar maiores crises e maiores problemas. Período de eclipse, há uma tendência maior de as coisas saírem de controle, de nós estarmos no modo reativo, e é tudo que a gente não pode fazer. É importante estarmos no modo mais sereno, mais racional. E aí, eu lia hoje uma psicóloga falando no Instagram, eu vou até tentar recuperar esse post, que ela dizia assim: é muito diferente, tem uma diferença entre reatividade e assertividade. Quando você está no modo reativo, é como uma tempestade que sai de controle completamente, você não sabe realmente o que vai acontecer, você não sabe o resultado daquilo. Então, na tempestade, tudo é revirado, tudo é tocado, você se deixa tomar pelas emoções. Na assertividade, ela equiparou com um rio fluindo. Ele pode ter correnteza, ele pode ter volume, mas ele tem uma direção. Então, período de eclipses, a gente não pode entrar no modo reativo. Para a gente agir de maneira assertiva, a gente tem que ter preparação prévia, a gente tem que olhar o desenho da nossa vida nesse período curto, entender o que pode, tentar antecipar o que pode acontecer e já prevenir, né? É o melhor que a gente pode fazer. Então, minha gente, esse é o mês de março. Dois eclipses, duas retrogradações muito importantes, pelos mesmos graus, pela mesma faixa do zodíaco, um ingresso de grande importância, que é um planeta lento, um planeta geracional mudando de signo, além de todos os outros movimentos também significativos, como a conjunção de Sol com Saturno, a conjunção de Sol com Netuno, e os demais movimentos, né? Então, é,
Esse é um resumo. Tentei falar de uma forma bem rápida para não demorar demais aqui, mas esse é o resumo do que vai ser o nosso mês de março. Nas próximas 2 semanas, eu vou trazer mais vídeos sobre a retrogradação de Vênus e de Mercúrio, sobre os eclipses, e sobre outros movimentos pertinentes que também estejam acontecendo. E vamos acompanhar a transmissão do Oscar nesse domingo, dia 2, na torcida. Então, obrigada a você que ficou comigo até aqui. Deixa aqui o seu comentário, me fala como é que as coisas vão se desdobrando aí para você. E se você quer entender melhor tudo isso acontecendo no seu mapa, agende uma consulta. Tem mais uma coisa importante que eu estou dando um workshop sobre os eclipses de 2025 pela Astroletiva. Ainda é possível você entrar nesse workshop, ele é de 2 encontros. Teve o primeiro encontro no dia 24 de fevereiro, o segundo vai ser no dia 10 de março. A gente vai te dar ferramentas para você entender o funcionamento dos eclipses no seu mapa pessoal. E, complementando isso, eu estou oferecendo uma consulta é, especial, porque a minha consulta normalmente é um mapa completo com todas as análises. Nesse caso, é uma consulta com as análises dos eclipses de 2025, as análises da retrogradação de Mercúrio e de Vênus, e de outros movimentos que estão acontecendo na mesma faixa, o que isso pode significar no seu mapa. Então, se você quiser também ter acesso a essa consulta que é gravada, me manda uma mensagem e eu te mando todos os detalhes, todas as informações, porque ela tem 3 formatos possíveis. Ela tem o formato somente gravado, você recebe a gravação com essa análise. Ela tem o formato, a gravação e um PDF. Então, além da gravação, você recebe um PDF bem bonitinho, com a imagem do teu mapa, com essas análises dos eclipses e dessas retrogradações. Isso também pode ser muito bacana. Ou você pode receber somente o PDF, né? Caso você não queira a gravação. Então, são 3 formatos. Me manda um e-mail ou uma mensagem que eu te passo todas as informações necessárias. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Deixa a sua curtida, por favor, espalha esse link para todo mundo. Obrigada a você que veio pela primeira vez, se inscreva e ative as notificações. E a gente vai se ver bastante nesse mês de março, porque, como você viu, tem muita novidade, tem muita coisa acontecendo aqui e a gente vai falar bastante sobre isso. Então, me segue aqui e a gente vai se encontrando ao longo dos próximos dias. Obrigada e boa sorte para nós no Oscar.